A BBC apresenta O Mestre Pracinha, programa especial em comemoração do dia 15 de setembro de 1944, quando o Combat Team, vanguarda da Força Expedicionária Brasileira, entrou pela primeira vez na linha de fogo nos campos de batalha da Itália. Como prefixo ao programa, passamos a palavra ao correspondente de guerra da BBC junto à FEB, Francis Hallowell. O que ouvirão neste programa são imagens e quadros que descrevem o lado mais pitoresco da vida do soldado brasileiro na Itália. Com eles, procuramos fixar o que chamaremos o aspecto humano do que foi a campanha da Itália. Os correspondentes de guerra tivemos oportunidade de encontrar o Pracinha na sua melhor forma, o Pracinha 100%. Ao lado de suas excelentes qualidades combativas, de sua habilidade de adaptar-se às condições climáticas tão inconstantes, improvisando nas situações difíceis, soluções que eram maravilhas de argúcia e vitalidade mental, ao lado de tudo isso, que o provou como soldado, o Pracinha reafirmou o bom quilate da alma brasileira. Em suas apreciáveis crônicas de correspondente de guerra, veterano, ou Titio Brandão, como costumávamos chamá-lo afetuosamente, fez um estudo paciente e aprofundado do mestre Pracinha como homem. E eu me lembro que certa vez, quando estávamos falando sobre uma cerimônia durante a qual vários soldados brasileiros tinham sido condecorados por atos de bravura, veterano fez muito a propósito uma referência aos princípios de Osório, citando esta frase do grande general: "É fácil comandar homens livres, basta apontar-lhes o caminho do dever." E o veterano então ponderou: o homem continua sendo o fator primordial da ação. A guerra moderna, absorvendo todo o esforço do gênio inventivo do homem, empregado no aperfeiçoamento cada vez maior dos meios de destruição, não dispensa a ação individual do homem a sua cooperação, não só para o funcionamento de sua vasta engrenagem, mas para com ela atingir a decisão nas lutas. Pois, neste dia 15 de setembro, vamos resumir o que, como correspondentes de guerra, vimos na vida humana do mestre Pracinha brasileiro nos campos de batalha da Itália, onde, mergulhado na entrosagem complexa da máquina de guerra moderna, ele se manteve aquilo que Osório reputava o valor mais alto de uma campanha: o homem. Caminha, barco, caminha. Caminha, barco, caminha nas ondas azuis do mar. Caminha, barco, caminha nas ondas azuis do mar. Do outro lado do Atlântico estava o Brasil, e dentro dele tudo o que havia de mais caro e querido para o Pracinha da FEB na luta pela liberdade dos povos. Seja para o que veio primeiro, para o que veio depois, para o que veio mais tarde, para o que veio por último, era igual o sentimento patriótico com que vinha cumprir o seu dever. Era igual o amor à pátria cuja honra vinha defender e cujas virtudes só queria exaltar. E eram também as mesmas as saudades. O meu Rio de Janeiro, coberto de um céu de anil, ficava o meu Brasil. Caminha, barco, caminha nas ondas azuis do mar. Caminha, barco... As águas azuis do Mediterrâneo se tornaram monótonas e cansativas. A noite amortalhava tudo. E apenas o ritmo surdo da quilha contra as ondas martelava os ouvidos dos expedicionários. Preparar para o escurecimento geral do navio. Atenção! Preparar para o escurecimento geral. Poucos dias depois, o Pracinha contemplava o Vesúvio, a lendária ilha de Capri e o porto de Nápoles coberto de balões cativos com seus armazéns em ruínas e muitos navios adernados, indício de ação recente e contínua. Um brasileiro, samba. 2 brasileiros, futebol. 3 brasileiros, carnaval. Não. O brasileiro não é isso. Quando ele chegou à Itália inteiramente ignorado, vamos ser francos, a primeira coisa que fez foi jogar cigarros para o cais.
Napolitanos lutavam aos trancos por um cigarro e gritavam para ele: Brasiliani buoni, tedeschi cattivi. Depois, quando viram descer a escada do navio curvado ao peso da bagagem, mas preocupado em não largar o violão, os mesmos italianos com certeza o acharam ridículo. Como explicar que ali na Itália houvesse italianos tão desinteressados que ainda ignorassem que língua os brasileiros falam? Está num país vencido. O brasileiro não faz feio em parte alguma. No íntimo percebe-se que ele está respondendo com uma das suas. Contém-se e quando crivam de perguntas tolas, responde com seu italiano de chegada: Parlare portuguese, mas portuguese brasiliano, capito? Vida de acampamento. Começa o expediente. Não há ponto. Para que ponto se todos os habitantes desse aldeamento militar, onde não pode haver desocupados, sabem que a pontualidade é predicado tão importante na vida do soldado quanto a disciplina? A ordem é trabalhar e trabalha-se. Aparentemente não se percebe o trabalho. Tem-se mesmo a impressão de que, dentro daquelas tendas improvisadas em verdadeiras repartições, não há o que fazer. Mas trabalha-se. Trabalha-se sem interrupção, sem alarde, sem personalismos. Daí a falsa aparência. É que o trabalho tem um fim coletivo diretamente ligado e coordenado com a movimentação e segurança da tropa nas linhas da vanguarda. São os toques alvorada, sargentiante, oficialidade, rancho e silêncio. São os capacetes improvisados em bacias para a toalete matinal. São os caixotes vazios promovidos a mesinhas de cabeceira, à luz das velas. Enfim, a vida de acampamento. Os brasileiros haviam entrado em linha no dia 15 de setembro de 1944, substituindo os americanos na região de Vicchiano, ao norte do rio Sérquio. Não tinham ainda experiência de guerra, mas sobrava-lhes denodo, desprendimento, patriotismo e o desejo de mostrarem-se iguais aos seus aliados. Queriam corresponder à confiança neles depositada pelos aliados e mostrar que o Brasil é uma nação livre cujos filhos não titubeiam em sacrificar-se para erguer bem alto seu nome. Entraram na lide nervosos e preocupados. Não por temerem fracassar, mas porque não eram conhecidos e, se a sorte lhes fosse adversa, talvez não tivessem outra oportunidade e o Brasil seria relegado e seus filhos desmoralizados para a gáudio dos seus inimigos. Quanto mais avançamos, mais difíceis se tornam os nossos meios de comunicação. Vai se perdendo mais e mais o conhecimento dos fatos, a noção do tempo e das coisas que se estão passando pelas outras regiões deste mundo incendiado. Nos pontos avançados onde se luta é onde menos se tem notícias da guerra. Sabe o comandante o que fazer e o que tem a fazer, mas ignora tudo quanto os outros estão fazendo. A saudade aumenta com a distância. A lembrança de tudo o que é nosso é a única compensação. Longe de abater, dá-nos uma grande energia purificadora. A nossa terra, a nossa gente, o nosso sol, o Brasil, enfim, por quem estamos aqui, cumprindo cada qual o seu dever. Alô, cartas, pessoal! Avança, cartas! Chega ao acampamento a mala postal. Um acontecimento, o único acontecimento que, pode-se dizer, faz paralisar todas as atividades. Agora vamos proceder à distribuição da correspondência aos felizardos. Portanto, turma, muito silêncio e harmonia no conjunto que vamos dar saída no batente. Lá vai. Opa. Soldado José Toite Filho. Ando. Soldado Ramon Nunes Ramírez. Ando. Soldado Cândido Tomás de Carvalho. Nem todos são contemplados. Paciência. Em tempos de guerra não se pode exigir que a correspondência se faça com a rapidez dos tempos normais. Somente os que se encontram tão distantes da pátria e a conservam dia e noite no coração sabem avaliar quanto reanima e fortalece o conforto de uma carta. Não estamos mais no outono, nem tampouco na região do Vale do Sérquio.
Estamos agora no inverno e na célebre Estrada 64 que vai de Pistoia a Bolonha. A FEB acha-se bem espalhada. Os hotéis de descanso em Florença, o QG recuado em Pistoia, o avanço em Porreta e a frente esticada ao longo das encostas do Morro do Castelo, Áfrico, a Batalha e por toda parte. No front, os dias vão passando. Neve, frio, nevoeiro e a rotina que corre. Nossa artilharia atira, os alemães respondem, fala as metralhadoras, os tanques passam nas estradas, há um vai e vem incessante de caminhões e abastecimentos, chegam e saem jipes, correm céleres as ambulâncias do serviço de saúde, há nos PCs movimentos de sempre, chegam em parte mensageiros, tilitam os telefones, às vezes a calma absoluta, pois o tempo é inclemente e impede muitas vezes as operações. Os despachos dos correspondentes de guerra falam constantemente na neve que se tornou elemento comum na vida do mestre Pracinha. Vi a primeira nevada cair na noite de Natal e logo pensei nos soldados. Pensei em todos, mas principalmente no infante, o infante do Brasil. Muito se tem admirado dele. Eu confesso que não me surpreendeu. O infante do Brasil das campanhas platinas e dos chacos do Paraguai era exatamente como é o infante que combate na Itália. O valor deste infante está imortalizado na história militar do Brasil. O valor dele nós o conhecemos de sobra no seu próprio país, quando chamado a lutar. Foi aqui na Itália que ele se revelou. O brasileiro é o homem que ninguém dá nada por ele. Ele mesmo não se dá muito valor. O brasileiro é assim, por natureza lutador bravo na sua aparente frouxidão. Saiu do Brasil com os ouvidos cheios. O alemão é o primeiro soldado do mundo. Viu o alemão pela frente e topou. Viu a neve e topou. Topa de cara, topa tudo. Defende-se do frio, 17 graus abaixo de zero. Lança mão de todos os recursos de sua imaginação. Com suas botas raquete do feitio de pé de pato e na cabeça um gorro de astracan, visto no reflexo da neve, parece até um explorador polar. A guerra não para porque as planícies e as montanhas e os rios se transformaram em gelo. Há máquinas gigantescas para desimpedir os caminhos. A engenharia trabalha dia e noite sob tempestades de neve para que o infante possa passar. O seu irmão artilheiro está atento para o ajudar e apoiar. A guerra não para, não pode parar por causa do frio. O alemão está lá em cima, domina as estradas, impede a passagem. Precisa ser desalojado e será desalojado. Mais cedo ou mais tarde terá que ceder, porque só há primeiros soldados quando estes combatem por uma causa justa. Florença, a mais humana das cidades vivas, a mais divina das cidades mortas. Aqueles 4 preciosos dias de descanso, 4 dias em que os pracinhas sonhavam semanas antes durante os quartos tirados nos foxholes em noites frias e ingratas lá nos Apeninos. Viagem inconfortável nos bancos duros de um GMC, Porreta, depois Pistoia e finalmente a última ponte Bailey logo à entrada de Florença. Cama e roupa limpa, comida quente, o clube de praças, bailes, passeatas despreocupadas pelas aviesadas e medievais ruas de Florença. Visita à catedral, compras, cinema, boas conversas. 4 dias em que tu, Florença, nos ajudou a esquecer a guerra com as suas patrulhas e as lourdinhas. Você já viu, Yaya, no front a lourdinha cantar. Você já viu, Yaya, no front a lourdinha cantar.
turma tem que ficar atenta para escutar. É a voz da metralha, vamos atacar. A voz do comando é firme e segura. A turma avança, ninguém tem paura. Pois eles corre, corre, deixa até a roupa. Pro brasileiro, o alemão é sopa. Ao pé da morada de Fritz, onde a cobra fuma, venho de passar alguns dias e algumas noites ouvindo histórias, verdadeiras tragédias, humorismo e anedotas. Histórias contadas com o acompanhamento de lurdinhas e de granadas que procuram atingir o nosso sítio. Cheguei numa noite em que a cobra já estava abusando do direito de fumar. Pela madrugada acordei com ruídos estranhos. Eram os ratos que se forravam das rações científicas num depósito de milho existente debaixo da cama, naturalmente por falta de espaço vital na habitação. Esse festim da rataria me faz levantar. Se não houvesse despertado a tempo, nem quero pensar. Os roedores provavelmente teriam devorado também toda a safra preciosa desses dias passados em convivência íntima com a nossa gente no front. Busco um pequeno caderno de capa escura. Que sorte, está intacto. Apanho, estico-me de novo na cama e digo comigo mesmo para o caderninho: amigo, vamos bater um papo com a alma do Brasil. Não conheço nada mais belo do que o sentimento da alma do soldado longe da pátria. A alma do Brasil. Isto aconteceu na véspera, à hora do rancho das praças. A boia acabava de chegar, a xepa estava quente. Os soldados desfilam um a um diante das grandes marmitas. Do menu consta feijão, bife, salada de batatas, pão, sobremesa e café. Entre os pagadores da xepa é que eu vou encontrar Geraldo Genésio dos Santos, que paga o bife. Ele é de Bragança. Geraldo Genésio dos Santos. Nem ele mesmo atende quando chamam pelo nome. Gritam-lhe: caixa! Então sim, é ele, miúdo, tagarela, autêntico mestre pracinha de corpo e alma. Ninguém adivinhará o que ele já fez como soldado. O apelido que adotou como nome próprio veio do tempo em que, coitado, teve por moradia uma caixa d'água velha, enferrujada e naturalmente seca, num campo de futebol da sua terra, Bragança. Foi nesse encontro, à hora do rancho das praças, depois de ter servido todos os companheiros, que o soldado Genésio dos Santos me fez presente do caderninho de capa escura, salvo dos ratos, para que eu pudesse deleitar-me batendo papo com a alma do Brasil. Reparo numa dedicatória. Diz: eu, Geraldo Genésio dos Santos, caixa, tomei parte nesta missão e o que observei ofereço ao nosso digno repórter que presentemente nos acompanha. Trata-se de uma ação para a retirada de Minas numa posição difícil em que ele tomará parte. Mas, caixa, muito obrigado. Descansemos um pouco desta guerra maldita. Esperemos ao menos que desponte a aurora. Chego a uma página e leio: saudades. Sim, saudades, meu caixa. Não sei por que, quando a tarde desce, tenho mais saudades. Deve ser porque, deitado na relva macia de um bosque, contemplo um céu azul, tão azul como o céu do meu Brasil. Mergulhado no silêncio da minha alma, parece que estou voltando para o Brasil, ao lado dos meus pais e da minha noiva. Sei que estou muito longe. Eles ficaram a rezar por mim e esperam a minha volta. Sinto na alma um desejo férreo de vencer, de lutar pela liberdade dos povos do universo, de esmagar, sob o aço da minha arma, os causadores de tantas desgraças, de tantos sofrimentos. Deus, na sua infinita misericórdia, ouvirá as preces dos que ficaram em lágrimas e abençoará a minha fé, a esperança de voltar. Voltarei sim para junto dos meus pais, para o meu Brasil, para a minha inesquecível Bragança. Todos temos o Brasil diante de nós. E cada um de nós tem a sua Bragança.
espere por mim que voltarei. Mas é preciso que espere com fé e com todo o coração. Espere por mim na tristeza infindável dos dias de chuva. Espere por mim nas horas uivantes em que a neve cai. Espere por mim na ânsia sufocante que vem do calor. Espere por mim, mesmo que todas as outras que esperam por outros já tenham cessado de esperar. Espere por mim. Espere, sim, que enfrentarei a morte, mas hei de voltar. Para o soldado brasileiro, o inverno de 1944 foi de começo a fim uma pantomima sem graça de homens e de máquinas em um picadeiro de vários quilômetros perante o inimigo de arquibancada. Ali no Monte Castelo ficava o inimigo. Ali e ao longo das cristas que vão para leste e para oeste e encosteados nestes picos que dominam com arrogância o nosso triste território de inverno. De lá de cima, os olhos nazistas nos acompanhavam livremente, vigiando a nossa vida, e atormentavam os nossos movimentos. Lá embaixo estavam os telhados sob os quais dormiam os brasileiros nas noites geladas, as pontes e curvas, onde tinham eles de passar, às vezes lentamente, no focinho do inimigo, sempre atento com seus canhões e morteiros. Mas esse tempo passou, como tinha de passar. As belas arrancadas de fevereiro e março, no flanco dos lutadores magníficos da 10ª Divisão de Montanha, os brasileiros vingaram os pesadelos do castelo, toda a humilhação dos sopraçaços. Para os brasileiros, a tomada de Monte Castelo era a libertação de um pesadelo que durante 3 meses oprimiu muitos milhares de homens. Foi a recompensa de sacrifícios duros e de jornadas cruéis em que o sangue brasileiro correu sobre a lama e sobre a neve deste morro maldito. Em meados de março, a primavera começa a anunciar-se. O sol vai derretendo os últimos farrapos de neve agarrados às encostas do morro, e lá embaixo, no vale, já estão floridos os pessegueiros, as amendoeiras e ameixas. E aqui e ali reponta o ouro vivo e luminoso de mimosas. No alto das montanhas, há apenas pequenas flores silvestres. Mas, para o mestre Pracinha, a primavera tinha um sentido mais grave do que o perfume das flores e o canto dos passarinhos. Porque o inverno fora pior do que poderiam fazê-lo o frio assassino e a neve que amortalhou tudo e o vento gelado e feroz. Nos dias que se seguiram a Monte Castelo, a guerra de perseguição absorvia todo o tempo do soldado. Todos sentiam que a guerra, afinal, entrara na sua última fase. Foi dada a partida e todos queriam chegar em primeiro lugar. Com a rendição da divisão alemã em Fornovo, a FEB terminava com excepcional brilhantismo a sua atuação de 8 meses nos campos de batalha da Europa. Em maio de 1945, logo depois do fim da guerra na Europa, o nosso irrequieto mestre Pracinha dá novo assunto ao correspondente de guerra. Se algum dia eu tiver de escrever a história da FEB, hei de dividi-la em 3 grandes períodos. A época primitiva ou das barracas, a época da cobra fumando e, finalmente, a época das tochas. Estamos agora em pleno período das tochas. O fogo sagrado atravessa essas estradas asfaltadas do norte da Itália em todas as direções. A tocha nasceu no Brasil, quando o mestre Pracinha esperava no Rio o dia do embarque para a Europa. Nasceu da saudade. As águas do grande mar, a neve dos Apeninos e o calor das batalhas anunciadoras da vitória não conseguiram senão fazê-la adormecer
para despertar mais bela, mais ousada e agora nunca mais abafada pelas patrulhas de Belém ou de Barra do Piraí. Sim, o fogo sagrado da tocha atravessa o norte da Itália em todas as direções. Milão, Veneza, Nice, Paris e mesmo Berlim. Tochas modestas de apenas poucas horas, tochas audaciosas de vários dias. O mestre Pracinha prometera a si mesmo, antes de sair do Brasil, que não voltaria sem ver esta Europa de que tanto ouvira falar. Queria cantar o samba em Berlim e promessa é promessa. Em junho, a FEB desloca-se para a região de Nápoles. O interesse do Pracinha transfere-se das tochas para os preparativos de embarque. E hoje, o mestre Pracinha está novamente no Brasil. Um simples brasileiro entre 45 milhões. Mas, no seu coração, encontraremos sempre a fé do homem que tudo dá pelo Brasil, como muitos e muitos mestre pracinhas já deram no passado. O ano passado, quando saí do Brasil, saí para uma aventura. Não sabia onde, era na Europa. O navio chegou a Nápoles, o aspecto da gente era miserável, o sacoá pesava no ombro, o Brasil pesava no coração. A Itália não dizia nada. Havia uma esperança, que a guerra acabasse e o regresso fosse rápido. A guerra acabou e eu e muitos outros pracinhas já estamos de regresso. Cumpriu-se a esperança. Mas ao sair da Itália, alguma coisa pesava no coração, não de nós todos, mas de muitos. Pesava de verdade. Pesava mais que o sacoá, mais que a guerra, que já fora bastante pesada. As espumas não espancam as dores, ou talvez as incrementem no coração, que é cada vez mais pesado, pesado como uma cabeça baixa. As cidades ressuscitam, eu não lhe digo os nomes porque não os sei todos. Elas partilharam a campanha ou as suas adjacências, fixaram os soldados, enquadrando as suas obrigações ou os seus recreios. Não as sei nem as conheço de todo, e se agora as imagino numa canção tão querida aos meus ouvidos, é menos pelo nome da cidade que está nessa canção do que pelo que aí se sugere de sonho, de desvanecimento, de melancolia, como uma outra esteira de espuma que acompanha e reage a esta que a quilha do navio vai definindo no mar. O sussurro do Arno se confunde com o barulho do mar, desse último mar, se assim se pode chamar, para diferenciá-lo do primeiro que levou até Nápoles e do segundo que baldeou até Livorno. Entre as ideias que alimentam as esperanças, não entra nenhuma de torna-viagem. Somos soldados e não marinheiros. Tornamos e tornamos em definitivo para a pátria e para a casa. Firenze sonha, mas sonha longe. O céu se abre sobre o mar, mas as estrelas se fecham a uma altura inacessível, enquanto essa brisa de maré baixa atravessa o cabelo como uma dissolução vagarosa do passado. Acabaram de ouvir, em gravações do London Transcription Service da BBC, O Mestre Pracinha, programa que descreveu o lado mais pitoresco da vida do soldado brasileiro na campanha da Itália e que a BBC dedica aos soldados da FEB, em comemoração à data em que entraram na linha de fogo na frente italiana pela primeira vez, em 15 de setembro de 1944. O programa foi compilado por Francis Hallowell, baseado em estudos e crônicas escritos para a BBC pelos seguintes correspondentes de guerra junto à FEB:
Veterano, do Correio da Manhã, Rubem Braga, do Diário Carioca, Joel Silveira, dos Diários Associados, Egídio Skeff, do Globo, assim como em notas e artigos publicados pelo Cruzeiro do Sul.